A palavra está no livro de João, capítulo 4, em nome de Jesus. Aleluia. A mulher de Samaria. Glória a Jesus. Palavra forte, né? Para a gente ouvir. Já quero abençoar nosso povo que assiste a gente no canal da Igreja Batista, que é levado pela fé. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, que tem nos acompanhado, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. É uma palavra que a gente vai aprender um pouquinho com Deus, com Jesus, amém, igreja? Aleluia. Uma mulher de Samaria. Olha o que está escrito aqui. Todos abriram aí? Amém. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava vários discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Herdade, quem não sabe, é propriedade ali, é um bem, é uma casa, uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim, né? Estava ali a fonte de Jacó, que é o chamado poço de Jacó, né? Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse: dá-me de beber. Jesus, ele estava sentado, né? E veio uma mulher, né? Para tirar água daquele poço. E Jesus pede para ela: dá-me de beber. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, Jesus aqui, igreja, ele não estava pedindo a água, né? Mas Jesus, ele estava oferecendo a água. Muitas vezes Jesus chega diante de nós e a gente acha que Deus está pedindo para a gente é muita coisa, né? Eu servi a Deus, largar o mundo aí fora, vou deixar a vida que eu estou vivendo. Não, aqui fora é muito bom as coisas. Mas na verdade, Jesus, ele não estava pedindo, Jesus, ele estava oferecendo. Muitas vezes, quando Jesus está pedindo algo para a gente, ele está oferecendo aquilo que é melhor, né? Porque ela ia pegar uma água, mas Jesus estaria oferecendo ela uma água muito melhor do que ela estava pegando. E ela, como muitos de nós, às vezes não entende, né? O que Jesus ele está pedindo, ou o que Jesus ele está nos oferecendo. Muita gente não entende, porque às vezes a gente acha que a nossa vida, o que nós estamos vivendo, está muito melhor daquilo que Jesus ele está pedindo, né? Jesus ele só arrumou aquela oportunidade, como todas as vezes que Jesus ele tem esperado diante da gente uma oportunidade para chegar a gente. Sabia disso? Jesus ele não entra na nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele não força a gente a nada. Ele espera uma oportunidade para pedir para a gente, né? Pedir, como ele está falando, dá-me de beber, né? É igual Jesus, ele está falando para você, me dá uma oportunidade para mudar você. Porque Jesus estava falando para aquela mulher, me dá de beber. Porque Jesus ele estava querendo o que, igreja? Uma aproximação. Jesus ele estava querendo o que? Uma oportunidade de quê? De um relacionamento, de uma conversa, de um diálogo, para aquela mulher pudesse entender aquilo que Jesus ele tinha para fazer na vida dela, aquilo que Jesus tinha para oferecer para a vida dela, que era tão bom que ela nem ela mesmo conhecia.
Tem coisa que na nossa vida é tão bom, é tão maravilhoso, é tão gostoso, que a gente não conhece. E a gente só vai passar a conhecer quando a gente permitir que Jesus, nessa oportunidade que Ele nos dá, e a gente permite Ele sempre chegar a gente. Porque quantas vezes Jesus já tentou chegar em você? E você dispensou Jesus? Não, eu não quero saber. Às vezes a gente dispensa Jesus e está falando mal do crente, eu quero saber do crente. Porque às vezes a gente vai olhar para quem, igreja? Muitas vezes, imagine você, Jesus, se fosse olhar para o samaritano, Jesus não tinha se aproximado dessa mulher, né? E se essa mulher fosse olhar para o judeu, ela não tinha dado ouvido para Jesus mudar o quê? A vida dela. Muitas vezes a gente pede Jesus de chegar a gente porque a gente está olhando para quê? Para a vida dos outros. Ah, aquele irmão é crente, faz isso, aquela irmã é crente, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. Mas a gente decide viver o melhor de Deus na nossa vida porque a gente está olhando para os outros e não olha para Jesus. Você está lembrado que Jesus, Ele não obriga a gente a nada? Aqueles que você vê dando mau testemunho de Jesus, porque Jesus não obriga eles a fazer como deveria fazer. Jesus, Ele ensina, amém? Ele ensina, aprende e faça certo aquele que tem o quê? Raciocínio e juízo no lugar. Aquele que entende que um dia vai ser quê? Julgado por esse próprio Jesus. Mas Jesus, Ele não obriga a gente a fazer o que Ele quer. E muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente impede Jesus chegar na nossa vida. A gente impede porque a gente quer olhar para o erro dos outros, olhar para as vacilações dos outros, porque a própria palavra de Deus fala o quê? Que os nossos pés são o quê? Vacilantes. A gente esquece disso. A gente olha para defeito. Ninguém é perfeito, amém? Se a gente ficar olhando para a vida dos outros, você perde o melhor de Deus para a tua vida. E muitas vezes o que acontece, você está andando para trás, e quem olhou para a vida da pessoa está na tua frente, e quem está para trás é você, que está olhando o quê? Para a vida dos outros, olhando para o defeito dos outros, mas deixando de olhar para quê? Para Cristo. O único, nem Jesus vai consertar o mundo, igreja, amém? Nem Jesus vai consertar o mundo. Nós vamos para fazer o quê? Nós vamos fugir do quê? Do que é errado, do que é pecado. Mas a gente não vai olhar ninguém nessa terra que elas são o quê? Perfeitas. Amém? A gente tem que receber de Deus pela nossa vida o melhor que Deus Ele tem para nos oferecer. E se Jesus olhasse para aquela mulher, ela é de Samaria, que não se dava com o povo judeu, Jesus ia fazer, como é que Jesus ia ter ela? Jesus não ia ter ela. Mas Jesus não está olhando isso. Jesus, Ele não está olhando para a rincha de pessoas. Jesus, Ele está olhando para aquele, igreja, que Ele se aproxime da oportunidade. Poderia ser um homem aqui, poderia ser um homem aqui, poderia ser outra pessoa, não ser essa mulher, poderia ser. Mas o momento oportuno que teve foi essa mulher. Essa mulher, ela teve uma oportunidade de ouvir o quê? De ter um encontro com quem? Com Jesus. E essa oportunidade, ela, além de ela ter uma oportunidade, ela deu o que para Jesus? Ouvido para Jesus. Ela ouviu Jesus. Coisa que a gente, talvez, não quer. A gente, às vezes, tem até um encontro com Deus. Até, às vezes, se encontramos com Deus. Mas a gente não quer dar ouvido para Deus. E encontrar com Deus não é o suficiente. Porque se você pode te encontrar com uma pessoa, se ela não fala nada, como é que tu vai conhecer a intenção dela? Você não vai saber a intenção dela. Mas se você ouvir ela, você vai entender o que ela quer. Amém? E está escrito assim, o versículo 8: porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso já viu o quê? Já viu o quê, igreja? Uma divisão. Um povo que não se, não era unido, não se gostava, não se falava, né? Aí diz assim: porque os judeus não se comunicam com o quê? Com os samaritanos. Não viu o quê? Uma falta de comunicação, uma falta de quê? De união. E Jesus, ele veio o quê, igreja? Quebrar o quê? Esse protocolo. Jesus
Nesse momento, nesta noite, Jesus ele quebra esse protocolo que às vezes a gente fala assim, ó, Deus não quer saber de mim não. Deus esqueceu de mim. Deus não está se importando comigo não. A vida que eu estou vivendo, se Deus se importasse comigo, eu não estava nem vivendo essa vida que eu estou vivendo. É aí que você se engana. Porque se Deus não se importasse com a tua vida, ela estaria muito pior do que está hoje. Muito pior, pode ter certeza disso. Mas por Ele se importar com você, e Ele todo o tempo, Ele está igual você, essa mulher samaritana, tentando todo o tempo criar um diálogo com você, tentando todo o tempo criar uma conversa com você, mas só que você não dá o quê? Oportunidade para Ele, para você ouvir Ele, para você conversar com Ele. Amém? A gente não dá essa oportunidade. Mas olha o que Jesus vai falar aqui, olha. Respondendo, disse Jesus: se tu conhecer o dom de Deus, e que o que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida, né? Água viva, né? Isso significa o quê? A água da vida. Que é o que, igreja? Jesus está dizendo para ela, igreja, que daria a ela a salvação. Aleluia. Da alma dela. É a melhor água, uma água que ela não conhecia, que ela não tinha ouvido falar, né? Ela não tinha ouvido falar dessa água. De repente, ela estava achando que Jesus estava falando com ela de uma água, né? Então, a água que estava pegando no bolso, a água que ela bebia, que é para saciar a sua carne, o seu organismo, né? Como é que se diz? Se hidratar, mas não era sabe fazer o alimento, né? Sabe, Jesus, ele criou um ambiente para oferecer ela algo de melhor, igreja. Algo de melhor, que é o quê? Uma água viva. Ele poder entrar dentro dela, aleluia, glória a Deus, porque ele é a água, né? Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Ele é a água da vida. Ele estava falando para aquela mulher: se você permitir, né, eu entrar dentro de você e trabalhar dentro de você e mudar você por completa, aí você nunca mais você vai querer beber dessa água aí. Porque Jesus está falando para você nesta noite: se você permitir entrar dentro de você e te lavar você todo por dentro, lavar você toda por dentro, te limpar toda por dentro, você nunca mais vai ter a vontade da sede desse mundo, né? De viver aos prazeres, as vontades deste mundo. Tem coisa na vida que a gente pode raciocinar e pensar, igreja. Nós passamos uma coisa tão pouco tempo atrás, mas se a gente não tivesse bebido dessa água, ter encontrado esse Jesus, você poderia ter certeza de uma coisa, que, né, a gente poderia até ir no mundo hoje em dia de fora, querendo que sem vingar, fazer mal para os outros. Mas essa água que entrou dentro de nós, que nos lavou nós por dentro, que nos limpou nós por dentro, que arrancou o sentimento, raiva, ódio, né, maus desejos, pressentimento, né, desejo de vingança, morte, essa água que nos lavou, quando nos chamou, né, que faz o que a gente manter a gente de pé, igreja. Para você ver como Jesus, porque às vezes tem gente que fala assim: como pode, né, essas pessoas aceitar uma coisa dessa, viver uma coisa dessa, e andar para um lado, para o outro, sorrir, né, e não fazer nada? É porque essa água, igreja, essa água é uma água diferente. E quando a gente recebe essa água, a gente é livre. A gente se tornamos livres. Jesus disse que Ele nos faz o quê? Livre. Amém? E a gente vai assim: és tu maior? Ela vai dizer assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salteia para a vida
eterna. Aleluia. Aquele que bebe da água chamada Jesus vai se tornar o quê? Uma fonte da vida eterna. E disse-lhe mulher: Senhor, dá-me dessa o quê? Água. A mulher, ouvindo isso, ela se interessou, igreja, pela essa água. Ela se interessou o quê? De receber da vida dela o quê? Jesus. Há um interesse. Quando Jesus se apresenta para ela, ele já diz para ela, né, que ele é o quê? Ele é o Salvador. Ela se interessa. Mas aí é o que vem, igreja. Ela vai dizer assim, ó: Senhor, dá-me dessa água, para que mais não tenha sede, e não venha aqui tirá-la dela. Ela já não queria mais ficar no poço. Mas disse Jesus: vai chamar o teu marido e volte cá. Jesus fala para ela assim, ó: eu vou te dar da água, mas você vai lá e vai chamar o teu marido e volta aqui. Aí você vai perguntar assim, por que Jesus, ele estava oferecendo para aquela mulher água viva, ele estava se oferecendo para aquela mulher, mas ela ainda vai mandar aquela mulher ir lá e chamar o marido dela, igreja? Esse aqui é um mistério. Jesus manda aquela mulher chamar o marido dela, sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque Jesus, igreja, ele, quando ele quer nos limpar de todo, ele quer que nós confessamos a nós mesmos pecado. A gente precisa confessar diante de Cristo o nosso pecado. Para a gente receber Jesus na nossa vida, a gente precisa confessar o nosso pecado. E a gente precisa desfazer de coisas da nossa vida que não é nossa. Jesus, ele não quer que a gente venha para a presença dele com coisa velha e coisa que é dos outros, coisa roubada, coisa enganada, não. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz na nossa vida tudo novo. É novo, igreja. Deus, ele faz coisa nova. Por isso que ele falou antes: esforça a tua mão. Porque você vai ter trabalho. Quando ele fala esforça a tua mão, porque você vai ter sacrifício, porque você vai ter que construir, você vai ter que ter sonho. Com Deus tem que sonhar, igreja. Sonhar para fazer o teu sonho se tornar o quê? Realidade. Deus, ele não frustra sonho de ninguém, igreja. Amém? E a gente precisa o quê? Quando Jesus, ele chega na nossa vida, ele nos dá o quê? Possibilidade de a gente começar o que? A sonhar. E dentro do nosso sonho cria o que? Projeto. E dentro dos projetos eu quero trabalhar e esforçar a mão. Para a gente, ele fazer na nossa vida as coisas novas. Tudo que é novo vem para a nossa vida. Ele vira-se a mulher. Respondeu e disse a mulher: não tenho marido. E disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Jesus, ele fez aquela mulher na mesma hora, igreja. Ele observou que aquela mulher, ela já tinha o que, igreja? Aceitado a beber da água ao propósito de Deus. Mas tinha algo que, se ele deixasse ela ir, ela ia viver em que, igreja? Com algo que na vida que Deus, ele estava o quê? Rejeitando. Tem coisa na tua vida que Deus rejeita, igreja. Sabe por causa de que às vezes a gente vem para a presença de Deus e às vezes a gente não se afirma o nosso pé na presença de Deus? Sabe por causa de quê? Porque tem coisa na nossa vida que a gente vem e Deus fala assim: tira isso, joga fora, joga fora, joga fora. Eu quero fazer coisa nova. E a gente quer carregar coisa velha. E Jesus está me ensinando aquela mulher, mostrou a ela algo que estava dentro da vida dela, mostrou para ela algo que estava dentro da casa dela, que ele, o Senhor, rejeitava, igreja. Que ela precisava jogar fora para não viesse o quê? Atrapalhar a vida dela. Porque ele disse o quê? Me disseste bem, teve 5 maridos e nenhum dos 5 foi teu. Eram 5 coisas, algo que ela trouxe para a vida dela. Se vão colocar hoje no dia de hoje, algo que às vezes a pessoa vem, né, e não larga, não quer largar. É os desamores, as paixões do mundo, as vontades. Pessoal, eu quero te servir, mas eu quero olhar lá para fora. E Deus, ele precisa de fazer coisas novas na nossa vida. Para ele, porque ele vem nesse propósito de salvar aquela alma, ele precisava o quê? Limpar ela toda, igreja. Limpar toda. Não só dentro dela, mas a vida dela por completo.
É o que a gente precisa deixar. É Jesus nos limpar por completo. Quando a gente fala em Jesus, no Salvador, Jesus vai salvar, Jesus vai dar a chave da casa, Jesus vai abençoar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Quando a gente fala de Jesus, Ele vai, né, trazer alegria de volta, que a gente vai ficar feliz, que a gente vai ter, a figueira vai florescer, opa, que vai ficar tudo uma beleza. Amém, glória a Deus. A gente está com Jesus, ó, agarrado com Jesus aqui na fé, né? Está tudo dentro de Jesus. Mas quando Jesus começa a falar assim, ó, isso eu rejeito, isso eu não quero, isso eu tiro da tua vida, larga isso, joga isso fora. Aí a gente começa a olhar assim, ah, Jesus, não dá não, Jesus. Para te servir desse jeito não dá não, Jesus. Porque muitas vezes a gente quer servir Jesus com todo carrapicho. A gente quer servir Jesus às vezes com todo pecado. E não dá, igreja. Porque o próprio Deus, Ele não rejeita, igreja. Amém? Deus, Ele não rejeita ninguém. Ele vai deixar você próprio, aleluia, glória a Deus, se enrolar no seu próprio quê? No seu próprio pecado. Porque quando a gente não quer desfazer, porque a Bíblia diz que Deus nos veste de novo. Quando Jesus nos chama, Ele vai te colocar em você, Ele vai te colocar uma veste nova, Ele vai te colocar uma túnica na tua cabeça. Você vai ter uma vida de príncipe. Amém? É novo, as coisas com Deus é novo. Tudo na gente é novo. Até essa amizade que vem para a nossa vida é nova. Porque tem amizade, igreja, que Deus mesmo reprova. Sai fora disso, sai fora daquele, sai fora daquela, deixa para lá, sai fora. O próprio Deus rejeita. Tem coisas que Deus rejeita, que está na nossa vida, que Deus rejeita, que às vezes a gente não consegue entender. E para servir a Deus, a gente precisa, você precisa entender isso. Para a gente servir a Deus e para ser feliz com Cristo, que Ele é a felicidade, para você ser feliz com Jesus, você precisa deixar o que é velho, igreja, aquele que perdeu. Porque essa mulher não pensou duas vezes, igreja. Primeiro ela confessa: não é meu. O senhor tem razão, não é meu. Se fosse outro, é brigar até com Jesus, né? Imagina se Deus faz isso para você. Se Deus mandar você largar alguma coisa hoje, né? A pessoa, eu não, eu prefiro ir para o inferno. Vou com cigarro, vou com cerveja, vou com a droga, né? Inferno é bom, né? É Deus que não presta e o inferno que é bom, porque eu não quero, né? A mulher é tão inteligente e ela fala assim: judeu não fala com samaritano, isso aí não, ela vai falar no versículo, esse é o Messias, esse é Deus, esse é Jesus. Ele está me oferecendo o melhor, Ele está me oferecendo coisas que nunca ninguém me ofereceu. E o que Jesus tem oferecido para você são coisas que nunca ninguém te ofereceu, mas ainda você está rejeitando as bênçãos de Deus, né? Entenda uma coisa que Deus vai falar para você: cada ano que você rejeita a presença de Deus, você está deixando de viver coisas novas na tua vida. Eu penso em você que você possa estar arrumando um bom emprego, ganhando mais. Cada ano que você trabalha e o teu salário aumenta 3 vezes mais, você está deixando de viver coisas melhores ainda, coisas que teu salário por Deus. Porque tudo que você constrói sem Deus, para Deus é inutilizado. Para Deus não tem utilidade nenhuma. Mas imagine você, se cada ano você estivesse com Deus, e com tudo que Deus fosse fazendo na tua vida, como estaria a tua vida hoje? Tem tantas coisas que você já passou, que você seria mais tolerante. A quantas vergonhas visto o pastor por causa de quê? Por causa de quê? Às vezes, por causa da atitude, você não teria passado por isso. Não teria. Seria mais tolerante, seria uma pessoa mais passiva, mais calma. É o Espírito de Deus na tua vida. Teria recebido mais coisas de Deus, uma vida muito melhor, ter construído coisas que você nem imagina ter construído. Às vezes eu fico olhando, gente, tem gente que Deus abençoa ela, porque Deus abençoa. Amém, igreja? Deus abençoa, mesmo agitando no mundo, mesmo fazendo coisa errada, Deus abençoa. Entende? Deus abençoa mesmo, é para o homem da terra que Deus abençoa. Mas imagine você, né? Se você tivesse com Deus, de toda a bênção que Deus faz, uma pessoa já tinha uma casa própria, já tinha uma casa com um filho, de repente já tinha um carro, já tinha uma vida, já tinha mudado. A vez a oportunidade que veio na mão, jogou fora,
Sabe por causa de quê? Por causa da vaidade do mundo, da luxúria do mundo. Não quero não. Jogou fora. Porque tu acredita uma coisa, acredite nisso. Lá fora do mundo, passa o critério da tua mão e tu joga fora. Sabe por quê? Porque tu acha assim, tem um ditado que as pessoas falam no mundo assim, oi, Deus, mas Deus não dá nada. Alguém passou coisa na tua vida, que Deus te deu misericórdia. E tu faz às vezes o quê? Jogou fora. Jogou fora. Deixou o diabo pegar, ter roubado, tomou da tua mão. E às vezes você me fala assim, poxa, se eu tivesse naquele tempo, poxa, se fosse hoje, eu pensava diferente, pensava não, porque se fosse hoje, eu ia fazer a mesma coisa. Sabe por causa de quê? Porque tu não tem o juízo de Deus na tua mente. Tu não tem a sabedoria de Deus. Talvez você só está vivendo hoje, porque hoje você está vivendo uma vida que tu consegue ver o que tu perdeu lá atrás, porque tu achava que hoje, com uma idade mais avançada, tu ia poder o quê? Hoje você acha que você tem uma mentalidade, um amadurecimento de poder pegar o que você pegou lá atrás e fazer um bem hoje, mas fazia não. Faz não. Por causa de quê? Porque você não tem o quê? O juízo de Deus, a mentalidade de Deus na tua vida. Entende? Porque se vem na tua mão, tu vai desconcertar tudo de novo. Vai de novo. Só com Deus. Com Deus, eu falo uma coisa, pai, sempre eu falo com meus amigos, pessoas que eu encontro, eu falo assim, se voltar uns 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estava com a mansão lá no Vai de Beira, acho que eu estava com os 3 carros na garagem e carro do ano. Se fosse hoje. Porque hoje a cabeça que tem juízo de Deus é diferente. Pensa diferente. Amém? Porque hoje a mentalidade é nova. Mas a gente perde coisa. Aí fala assim, hoje porque hoje você não está naquela mesa que você imaginava que você está, sabe por causa de quê? Porque como vier a bênção de Deus na minha mão, Deus vai fazer o que? Eu lembrar daquilo que eu valorizar, igreja. Porque hoje eu estou conquistando, com a força de quê? Da mão. Estou botando o braço para trabalhar. Amém? Estou me sacrificando. Hoje é o que é? É mais doído, é mais doloroso. Mas antigamente isso aqui vinha, era muito fácil. Dinheiro vinha na mão rápido, fácil. Então o que acontece? Jogava tudo fora. E eu falava com meus amigos assim, hoje deu, amanhã Deus dá. Hoje arrumei, amanhã foi fácil. Se hoje foi fácil, amanhã é muito mais fácil. Amanhã a gente arruma mais um otário aí. É assim. Hoje não, igreja. Hoje o valor é diferente. Porque com Cristo você sabe valorizar. Amém? Guarda essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a apresentação. Sabe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.